Paz, Senhor Jesus, irmãos. Romanos capítulo 7, versículo 11. Romanos 7, 11 é o texto, até porque hoje nós estamos aí na restauração dos valores perdidos. Quem está em busca, diga amém. Essa noite é noite de buscar o que se perdeu. Alguém já perdeu alguma coisa? Aí levante a mão. Não é do bolso, não. Eu estou falando de valores espirituais, valor de família. Alguém já perdeu alguma coisa? Levanta a mão para me ver. É verdade. Se não perdeu de uma forma direta, mas indireta, são oportunidades que muitas vezes Deus nos dá e nós não sabemos aproveitar. Aí depois vamos chorar o leite derramado, não é isso? Mas Deus é poderoso para fazer tudo de novo. Romanos 8, aliás, Romanos 7, verso 11, somente o verso 11. Me ajuda com voz audível, toda a igreja. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele... Alguém tem uma tradução diferente? Alguém tem aí? O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. O pecado aproveitou a oportunidade do mandamento e através dele me derrubou. E eu morri. Eu vou falar um pouco sobre isso. Levanta mais uma vez a mão. Diga: Senhor, eu quero levantar aqui nesta noite. Me levanta, Senhor. Eu morri para este mundo e muitas vezes eu volto para ele sem entender que o pecado está me dominando. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor. Em nome de Jesus. Senta, meus amados, senta. Vamos ver se nós conseguimos entender. Antes do pecado, antes de nós conhecermos a lei ou os mandamentos, ele normatizou a nossa vida que vivia no pecado. Aí Deus traz um mandamento, Deus traz uma lei, Deus traz uma ordem e diz: a partir de hoje você vai conhecer o que é pecado e o que não é pecado. Então, porque quando o indivíduo está sem mandamento, ele está sem limite para fazer tudo, por conseguinte ele já é um condenado. Quando Deus estabelece uma ordem, ele está dizendo: eu quero levantar vocês para viver na minha palavra. Eu quero ser o teu Deus. Eu quero ser o teu Senhor. Eu vou dar meus mandamentos para você andar nas minhas pisadas. Mas diz o texto sagrado que o mandamento, ele me enganou. O mandamento, na verdade, a ocasião em que o mandamento manifestou, e aproveitando esse momento, eu entendi que eu estava caído. Eu tive a oportunidade, mas infelizmente, quando eu descobri, já estava caído, e portanto o pecado me enganou e eu morri. Aqui tem muita gente que está assim. Um dia você foi enganado pelo engano do pecado. Você foi caído, você foi destruído pelo engano do pecado. Porque o pecado, meus amados, ele não vem assim, por exemplo, um bicho de rabo e de chifre grande, dizendo: eu sou o pecado e vou te levar para o inferno. Aí você ia correr. Você imagina para os homens uma mulher bonita, mas de repente 2 chifres, e quando ela põe a língua para fora, é aquela língua tridente, saindo fogo.
eu quero te... Você vai correr. Você vai correr. O pecado não vem assim. O pecado, ele vem de uma forma sutil. Ele vem de uma forma doce, maravilhosa. Você já viu? Eu vou usar as expressões da vida que eu já vivi na roça. Você já viu a cobra engolindo um sapo? Alguém já viu ou não? Ela vai engolindo e o sapinho vai berrando, e ela vai engolindo e o sapinho vai berrando, até ouvir a sua última voz, e ela engoliu. O inimigo vai fazendo isso, você vai sendo, nós vamos sendo enganados, e ele vai nos lambendo, e devagar nós vamos sendo dominados. Quando você abrir os olhos, já está dominado. Amém? Eu vou dar alguns exemplos de vida. Eu tinha um grande amigo, um irmão querido em Belo Horizonte, e esse irmão, ele era tão ousado nas coisas de Deus. Sabe aquele homem cheio do Espírito Santo? Aquele querido irmão, ele era um taxista, e de repente eu notei que aquele irmão sumiu da igreja. Sumiu. Não sei para onde foi. Passado alguns meses, eu o vi no centro da cidade com a porta do táxi aberta. Eu olhei e disse, é ele. E quando aproximei dele, ele me viu, quase ele desmaiou. Engraçado, ele era um homem amigo, alegre, feliz, destemido, mas o pecado, ele deixa o homem lá embaixo. Aquele homem corajoso que o diabo manifesta e ele fala assim, o sangue de Jesus tem poder, e o diabo cai, é exatamente ao contrário. Ele caído, quando ele vê alguém de Deus, ele emudece. Aquele irmão emudeceu, quando me viu, baixou a cabeça. Eu disse, e aí, meu irmão, por que afastou da igreja? Ele disse, uma coisa só afasta o homem da igreja e da presença de Deus: o pecado. Eu caí e fui derrotado pelo pecado, e depois que eu caí, eu tive vergonha de voltar e abraçar vocês. É assim que o pecado faz. O pecado, ele nos mata, como diz Romanos, porque o pecado tomando forma, tomando ocasião pelo mandamento, ele me enganou. Eu fui enganado pela a façanha do pecado, aquilo que o pecado mostrava, pela beleza que o diabo mostrou para mim. Eu caí, ele me enganou, e hoje eu estou morto. Meus amados, basta você cair, basta. Presta atenção nisso, é uma coisa tão simples. Vamos lá, uma coisa tão assim, parece que é algo tão comum, mas não é. O indivíduo encontra uma mulher, dois crentes, uma moça e um rapaz, em uma conversa, e de repente os dois resolvem ir para o motel. Eles são crentes espirituais, e ele vai para o motel. Acabou. Ele pode enganar por uns dias, ele pode tentar enrolar, mas acabou. Aqui dentro, ele está sentindo arrasado. Eu não estou dizendo aquele que parece ser crente, eu estou dizendo o verdadeiro cristão que por um lápis, por uma fraqueza, cai. Ele não tem mais força, ele não tem mais vontade. Só Deus para levantar esta pessoa. E o que eu estou falando aqui pode ser confirmado por muitos irmãos e irmãs aqui entre nós, que um dia caiu. Como eu falei para uma jovem, não sei se ela está aí, eu disse, e aí, jovem, vamos servir a Deus, vamos levantar. Ele disse, pastor, não está fácil. Eu quero, mas não consigo. Você acha que uma pessoa que cai, conhecendo a Cristo, servindo a Deus, ele cai, ele levanta assim? Não, pastor, isso é uma coisa. Você cai aqui, vem aqui, confessa e levanta a mão. É assim, é. Pergunta para
Pergunta para Esaú se foi assim. Alguém tem amizade com Esaú? Se não, lê o texto de Hebreus capítulo 12, verso 15, 16, 17. Pergunta a Esaú se é assim. Ele buscou ao Senhor com lágrima. Ele queria outra vez, mas a porta estava fechada. Portanto, meus amados, o pecado ele é terrível. Ele nos desmoraliza. Não, porque é engraçado isso que eu vou falar. Às vezes tem pessoas aqui chorando, querendo abraçar o pecador, mas o diabo já aponta a pessoa lá dizendo: olha, está todo mundo sabendo do teu pecado. Outra coisa que o diabo diz: você está vendo? A Maria passou e nem olhou para você. O Joaquim, que era teu amigo, você viu que ele nem... Não é nada disso, mas o diabo, ele coloca essas artimanhas para desanimar a pessoa. A pessoa fica tão desapontada, porque ele vê o ambiente assim, completamente diferente. Não é porque o ambiente está diferente, é porque o diabo faz ele sentir que ele está derrotado. Aquela moça, aquele rapaz, aquele irmão cheio da graça, que entrava na igreja e glorificava a Deus, e que ele via luz para todo lugar, essa luz apagou. Essa igreja não é mais aquela, esses irmãos não são os mesmos, e com evidência não são, porque o pecado faz a diferença do que é santo e do que é imundo. Eu não ia pregar essa palavra, mas o Senhor está mandando eu falar. Alguém precisa tomar de volta o que é seu. A Bíblia diz, meus amados, no livro de Gênesis, se alguém quiser abrir, Gênesis versículo 8. Eu queria que algum irmão ou alguma irmã lesse. Pode ser até, cadê o irmão Moacir? Cadê o irmão Moacir? Está aí, ele tem uma voz bem... Moacir está lá fora. Qualquer irmão, leia com voz bem audível para nós. Gênesis 3, verso 8. Estou achando que é voz de... Leia, Maurílio. Lê mais uma vez aqui, para todo mundo ouvir. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eu não entendi. Não entendi nada. Jesus, o próprio Deus, descia na virada do dia e estava lá Adão e... Eles tinham uma relação de presença, uma relação de comunhão. Era Deus e os homens. Era Deus, Adão ali no jardim. Tudo bem, como é que está? Eu vim aqui para te ver. Eu estou com saudade de você. Eu quero falar contigo. É assim a relação de Deus para conosco. Quem é que sente esta relação de Deus? É ou não é? Você entra no seu quarto angustiado, dobra os joelhos, Pai, eu estou aqui, fala comigo. E quem sente a presença dele? Aí Adão ouviu a voz da serpente, juntamente com sua mulher. A mulher foi enganada pela serpente, por conseguinte enganou a Eva. Aliás, enganou a Adão. A mulher enganada pela serpente, por conseguinte, enganou seu marido Adão. E ambos estavam no jardim. E de repente eles olharam e disseram: está na hora do Criador e a criatura se encontrar. Mas eles não tinham mais aquele mesmo prazer, aquela mesma força. Quando eles perceberam que o Senhor chegava, eles fugiram e esconderam. Esta é a relação do homem caído com Deus.
Eu vou repetir. Esta é a relação do homem caído com Deus. Eu já contei aqui o testemunho de um amigo chamado, eu vou lembrar o nome dele, era o irmão, meu Deus do céu, era um querido irmão, ele chamava-se Silvio Gardesani. Ele era meu irmão, companheiro, pregador. Nós íamos para os presídios, hospitais, fazer a obra de Deus. O irmão Silvio era um instrumento, sabe, aquele homem ousado para falar das coisas de Deus, com temor, com graça. Aquilo me inspirava. Que cidadão, que irmão, que companheiro. Pois bem, um dia o irmão Silvio Gardesani caiu. A irmã dele, a irmã Lúcia, falou para mim: irmão Ademar, ora pelo Silvio. O Silvio caiu. Ele caiu no adultério, ele caiu no pecado. Foram 2 anos de oração. Vocês acreditam nisso? 2 anos que nós, todo dia eu falava com os irmãos: vamos orar pelo irmão Silvio. 2 anos. E nós chorávamos. Eu tinha saudade daquele irmão. Eu queria tanto abraçá-lo. Quando foi um dia à noite, eu estava no culto, transmitindo a palavra, e eu olhei entre os irmãos, tinha alguém escondido. Eu disse: é o irmão Silvio, meu Deus. Foi uma alegria, foi uma alegria. E ele me contou uma coisa que até hoje eu carrego, inclusive para mostrar nesta mensagem. Ele disse: irmão Ademar, muitas vezes eu queria ir na igreja, mas quando eu via de longe a igreja, algo entrava em mim e me fazia fugir. Quando eu via um crente, eu corria, me escondia. Um homem como o irmão Silvio, corajoso, destemido, correr, esconder. Como assim? É assim que faz o pecado. Você não tem mais prazer nas coisas de Deus. Você não tem mais comunhão com Deus e nem com seu irmão. Às vezes a gente passa a ser estranho para eles. Não é que você quer ser estranho, mas é que esta é a visão de quem está caído. Se não houver uma mão para ajudar a levantar do profundo do abismo, ele não consegue levantar. Caído, caído, caído. O pecado tomou ocasião e eu caí. E depois morri por causa do pecado. Mas aqui nesta noite tem um Deus que pode te levantar. O pecado é enganador. Em Lucas capítulo 15 fala do filho pródigo. Se os irmãos puderem me ajudar, o versículo 17. Qualquer outro irmão, qualquer irmão que possa ler para mim, só o verso 17, para nós não irmos muito além, por causa do horário. Alguém pode ler? Vamos lá. Fala de novo. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O que o rapaz falou? Tornando em... Ele estava fora de si. Quando ele caiu, ele estava fora de si. Ele caiu e ficou completamente dominado. Ele não conseguia ver mais nada. Você percebe? E tornando em si, ou seja, ele estava completamente fora. Ele estava dominado. O pecado cega. O pecado tira o entendimento. O pecado tira a comunhão de Deus e dos irmãos. Por isso que você pode perceber, quando a pessoa vai perdendo comunhão, a primeira coisa que ele vai fazendo é afastando da igreja, afastando dos irmãos, afastando da oração, afastando da Bíblia, afastando do louvor, porque essas coisas incomodam quem está no pecado. O rapaz estava completamente dominado. Mas chegou um dado momento de sofrimento, de angústia, ele recobra o seu ânimo, o seu entendimento e volta em si. E quando ele volta em si, ele olha para o seu estado de miséria. Parece-me que eu vejo aquele moço fedendo porcos,
a roupa completamente destruída. Ele estava vivendo como um moribundo. E ele olha aquele estado com fome no meio dos porcos. E ele lembra, meu Deus, que vida desgraçada é essa? Tornando em si, ele lembra da casa do Pai. Que esta noite Deus possa nos despertar. Desperta tu que dormes. Deus quer te dar mais uma oportunidade. Desperta. É uma noite de servir a Deus, de louvor, de adoração. Acorda, acorda, que ainda há tempo para você levantar. Aleluia. Ainda há tempo para você levantar. O pecado me matou. Eu morri, eu perdi os valores. Mas eu quero levantar, eu quero vencer outra vez. Amém? Toda a igreja em pé.